Muitas pessoas me procuram porque se sentem meio perdidas, como se não estivessem conseguindo realizar os seus verdadeiros propósitos, como se a vida tivesse perdido um pouco do seu sentido. Então, para isso, eu estou trazendo esse tema: como encontrar o melhor sentido para a sua vida. E vou trazer aqui um exemplo que eu vivi na pele. Até gravei já um vídeo em que eu falei o quanto eu sofri bullying na minha infância. Sofri muito bullying mesmo. Isso foi fazendo com que eu me fechasse. E nesse me fechar, o que acontecia é que a minha mente racional foi se fortalecendo, tá? Como uma forma de proteção mesmo. E aí, por quê? O objetivo era fechar o sentir para que esse racional tentasse controlar. Isso é muito comum, tá? Eu vou dizer assim que a maioria das pessoas que eu conheço vivem processos similares, embora com experiências de vida diferentes, tá? Mas a gente tem essa tendência a deixar uma racionalidade assim muito potente como uma forma de a gente se proteger. E aí sabe o que acontece? A gente se afasta desses nossos propósitos, a gente vai perdendo a sensibilidade do sentir em relação àquilo que nos toca efetivamente, né? Então vamos entender aqui, porque uma primeira experiência que eu tive foi quando eu tinha ali os meus 16 anos, 15 anos mais ou menos, né? Que eu fui prestar um vestibulinho para um curso técnico, né? Por quê? Eu tava assim tão fechado comigo mesmo, né? Eu, por causa do bullying, eu me sentia assim, eu tava com a minha autoestima lá embaixo, né? Então eu comecei a criar uma ideia assim de que era quase como se assim, para me proteger, então é como se eu tivesse criado ali um mecanismo de defesa, porque eu acreditava que eu não ia ser feliz, então eu ia ganhar dinheiro. E isso virou uma crença para mim, sabe? De que dinheiro e felicidade são coisas distintas, né? E aí dentro daquele processo, então, né, eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro. Então, olha só, já começa a afastar em relação ao propósito, certo? Percebe que a gente nessa racionalidade, assim, tudo como se o dinheiro não tivesse relação com a felicidade, uma coisa fosse uma coisa, outra coisa fosse a outra, eu ia ali vivendo essa experiência de me separar, me dividir, sabe? E é claro que isso não gera um caminho de satisfação, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei, então, nessa racionalidade, indo fazer um curso que eu detestei, que não tinha nada a ver comigo, porque era tudo muito racional, muito matemático, sabe assim? Então eu devo fazer isso para obter aquele resultado e assim, só que a vida não vai fluindo dessa forma. E aí então, ok, quebrei a minha cara ali, aí fui perceber então que aquele não era o melhor caminho, até que eu fui estudar lá, fazer o curso de administração, que eu gostava bastante, tá? Então, alinhei, arrumei um pouquinho essa rota, ela estava muito torta. Arrumei um pouquinho essa rota, foi bem melhor, mas ainda assim o tempo foi passando e eu fui percebendo outros caminhos. Né? Então eu comecei a estudar administração no curso técnico, depois eu fiz a minha faculdade também em administração, fui trabalhar em empresa, mas aí eu comecei a perceber que também não era aquele o meu caminho, tá? E aí eu fui retomar um pouquinho algo que eu tive sempre muito forte, que era uma questão das artes, né? Que eu sempre tive vontade, por exemplo, de fazer um curso de teatro, né? Até então, naquela época, eu nunca tinha feito. E aí eu resolvi ir fazer esse curso, e aí, sabe, o mundo começou a se abrir para mim, e aí eu comecei a me abrir mais ao campo do sentir. Tá? Por que, é que eu estou falando isso? Porque se a gente fala em sentido para a vida, a gente está falando nessa abertura de trazer essa escuta do que é que o nosso coração está nos trazendo. E a gente sofre tanto justamente porque a gente vai se afastando dele. A gente, né, a gente vive num mundo da matéria, onde a gente tem compromissos financeiros, a gente tem as relações com as pessoas que nos cobram modelos daquilo que elas acreditam ser o melhor. E tudo isso vai nos afastando daquilo que nos faz sentido efetivamente. Então, para que a gente possa começar a se abrir, o primeiro passo é efetivamente a gente trazer essa conexão com o sentir. Por quê? Sentido vem desse caminho. E esse sentir é sutil. Ele não é tão simples, não, tá? E a gente confunde muitas vezes as situações na vida. Mas aí é que tá, um bom caminho é a gente também ir percebendo aquilo que não faz sentido. Isso vai ajudando muito, porque a gente vai pavimentando a partir de escolhas que a gente vai fazendo na vida mesmo, e quebrar a cara faz parte também. Eu vi ainda hoje, eu estava assistindo a um vídeo de uma moça chamada
Cris Guterres. Eu não a conhecia e eu fiquei assim muito sensibilizado com a história de vida dela, né? Vou contar aqui um pouquinho, só antes vou fazer um convite aqui para que você deixe uma curtida nesse vídeo. Se você está gostando dele, deixa aqui a sua curtida, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Mas então, a Cris Guterres, ela estava contando que ela passou agora por uma situação recentemente, né, no momento da pandemia, em que ela se viu precisando assumir, né, um negócio que era da mãe dela, que faleceu. E era um negócio, um restaurante, e que ela não era o propósito dela, não era o que ela realmente queria fazer na vida, mas que ela se viu ali dentro de um caminho assim de uma obrigação, de não sei se é obrigação exatamente, mas ela sentiu que era uma forma de honrar ali esse legado que a mãe dela trouxe, e ela foi cuidar desse restaurante e começou a se dedicar muito àquilo, mas não era o que o coração dela chamava efetivamente. E aí o que aconteceu? Ela se estressou muito, enfim, teve perdas, foi um processo muito dolorido até ela entender que aquela é a história da mãe dela, não a história dela, né? E aí ela, enfim, foi dando um novo rumo para a vida dela. E isso, esse exemplo, assim, ele me toca muito, né? Porque eu também me vejo, assim, tendo feito muitas escolhas na minha vida que me levaram a caminhos em que eu percebi que não eram os meus caminhos, mas que eu precisei ter a coragem de mudar a rota. Mudar a rota sempre faz parte, sempre é possível. A grande questão é que muitas vezes a gente vai se habituando tanto com aquele estado da dor, do sofrimento, que vai se tornando mais difícil a gente mudar a rota. Mas a mudança faz parte da vida. Ela está sempre presente. E quanto mais a gente resiste a ela, mais a gente sofre. Por exemplo, né, a própria tecnologia. A tecnologia está aí para mostrar isso. Né? Quem não está acompanhando os avanços da tecnologia vai se sentindo lá atrás, né? Porque o mundo tá caminhando e se você para, né? Chega uma hora que você pode sentir que você parou no tempo mesmo, né? Então, quando a gente fala nessa questão de encontrar os sentidos, tem a ver com a gente se abrir efetivamente, tem a ver com a gente relaxar um pouco também, a gente tirar essa cobrança de que a gente precisa acertar, de que a gente precisa seguir modelos prontos, sabe, de caixinhas já determinadas. Por isso é que eu falo, existe essa questão da nossa racionalidade, tá? Que se ela for excessiva, ela nos prejudica. É claro que a gente vai cuidar da mente, a gente vai buscar sim ter clareza das coisas, a racionalidade faz parte, né? Somos seres racionais, é muito importante, mas o excesso dela nos prejudica. Porque aí a gente se fecha para o campo do sutil. E aí a gente se distancia desses nossos propósitos. E aí a gente corre o risco de fazer escolhas a partir de referências que não são aquelas que têm mais a conexão mais profunda com a nossa essência. Então, voltando lá no exemplo, né, da época que eu sofria muito bullying lá, da minha infância, da minha juventude, eu estava tão fechado que eu tinha tanto medo de ser quem eu era que eu me fechei muito. Por isso que essa mente racional ficou assim mais potente, né? Então, aí nessa mente racional potente, ela não abria espaço para o campo do sentir e aí nada parecia fazer sentido. Aí fica muito mais difícil expressar a felicidade, tá? Então, por isso que eu trago aqui sempre uma proposta de a gente trazer esse caminho de autoconhecimento, de a gente investigar o que é que se passou lá atrás, o que é que está passando dentro agora, tá? Então, para isso eu tenho os meus trabalhos, seja como tarólogo dentro de um caminho, com tarô que é de total autoconhecimento, ou enquanto psicoterapeuta, que aí a gente vai fazendo um trabalho ali de acompanhamento, de aprofundamento, né, para que você possa se conhecer melhor. Então, essa é a proposta de que a gente, nesse processo de investigação sobre as nossas próprias escolhas, né, que a gente vai se empoderando, que a gente vá cada vez mais abrindo não apenas os 5 sentidos, tá? Porque os 5 sentidos estão aí e eles são fundamentais, ok. Mas a gente tem também um 6º sentido. A gente tem uma intuição, a gente tem níveis de sabedoria que são mais sutis. E se a gente se fecha a partir dessa racionalidade, isso fica mais distante.
não é que a gente perca essa conexão, porque ela está sempre presente, mas é como se a gente parasse de escutá-la. É como se ela ficasse com uma vozinha tão pequenininha que ela vai ficando tão distante que a gente está tão preocupado com outras coisas que se torna muito mais difícil ouvir isso. E é a partir daí que a gente, né, acaba se frustrando, e aí chega um momento que a gente corre o risco de entrar numa depressão mesmo, tá? Porque se a gente se distancia dos nossos propósitos, né, a vida parece realmente não ter sentido. Então, para isso, eu trago aqui o convite até para que você conheça o meu trabalho. E um bom caminho, inclusive, é a minha lista de transmissão, tá? Eu tenho uma lista de transmissão em que eu envio mensagens gratuitamente de autoconhecimento. Então, eu deixo aqui embaixo, tá? O link, é só você clicar lá e, enfim, aí eu vou fazer o seu cadastro, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveite agora, ative também o sininho das notificações, não deixa de deixar sua curtida aqui no vídeo também, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!